Inovação, evolução e tecnologia são a essência da Todesmart. Uma nova indústria de beneficiamento de madeira moderna, baseada em práticas sustentáveis. O projeto iniciou em 1979, na cidade gaúcha de Cachoeira do Sul, quando começaram a ser plantados os 14.700 hectares de pinos, que hoje envolvem a indústria de madeira seca e pellets. Com quase o dobro da idade das árvores tradicionalmente utilizadas na produção de madeira, o respeito pelo tempo da natureza deu origem a uma matéria-prima clean e densa, com qualidade superior à madeira pinus normalmente encontrada no mercado, o que a torna ideal para a produção de móveis, molduras e outros fins. Para garantir a qualidade da matéria-prima e o equilíbrio ambiental, a Todesmart tem o compromisso de reflorestar as áreas de corte na mesma medida do consumo. Além disso, a empresa elimina desperdícios e aproveita 100% do material que é extraído das florestas. As cascas de todas as árvores alimentam a caldeira, gerando energia térmica para a utilização no processo de secagem da madeira. A unidade Fabril conta com uma operação exclusiva, dedicada à produção de pellets feitos a partir dos resíduos da madeira descascada. O processamento dos produtos não utiliza nenhum tipo de aditivo poluente. Os pellets produzidos pela Todesmart representam uma fonte de biocombustível limpa e neutra, o que os torna perfeitos para a utilização em lareiras e aquecedores de uso residencial ou comercial. A Todesmart possui diversas certificações a nível nacional e internacional, como FSC e EN Plus A1, garantindo precisão e automação no processo. Uma marca internacional, com clientes em diversos países. A Todesmart é a nova unidade Fabril que faz parte das empresas Todeschini, grupo com mais de 80 anos de experiência e tradição na indústria de alto padrão. A Todesmart está construindo seu caminho com base na tecnologia e na sustentabilidade, suportada pela tradição do grupo Todeschini. Todesmart, movida pela paixão por inovar. O homem ainda não tinha chegado à Lua, mas eu já estava com você, impulsionando em direção ao futuro. Estradas eram só projetos, e distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Robôs e IAs moravam na ficção, e computadores eram gigantes limitados. E eu já preparava a base para você usar e inovar. Desde que esse futuro era só um esboço, eu já estava ao seu lado, sonhando junto, realizando muito, impulsionando, desenvolvendo, concretizando, preparando o terreno, semeando,
cultivando, sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe, evoluindo cada vez mais. BRDE, parceiro das histórias que transformam vidas. A centenária Sociedade Rio Branco está localizada no coração da cidade, mais precisamente na rua Ernesto Alves, número 514, no bairro Rio Branco, onde possui amplo espaço e oferece diversas opções em lazer, esporte e entretenimento. São mais de 100 anos contando histórias e criando memórias na vida dos cachoeirenses. A Sociedade Rio Branco mantém ativo seu calendário social, com festas e eventos tradicionais. A Sociedade Rio Branco é o lugar perfeito para você e sua família. Venha ser sócio da Sociedade Rio Branco. Eu cresci numa fazenda assim. E eu aprendi desde cedo que o agro faz o Brasil girar. Aqui nós cuidamos da terra, dos animais, das pessoas. E de geração em geração, contamos com o parceiro certo para cuidar do agro. Não é, pai? No Sicredi, você conta com crédito rural, seguros, soluções financeiras para você e seu agronegócio prosperar. Sicredi, é ter com quem contar. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CACISC ao meio-dia 2026. A CACISC, Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeiro do Sul, cumpre o seu papel de promover o desenvolvimento local e regional através da integração de todos os setores econômicos, aqui representados pelas entidades que a compõem: Sindilojas Vale do Jacuí, o Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeiro do Sul, o Sindicato das Indústrias do Mobiliário, Construção e Olarias de Cachoeiro do Sul, o Sinmetel, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Sindigêneros Vale do Jacuí, o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeiro do Sul, Associação dos Profissionais da Contabilidade de Cachoeiro do Sul, AME, Associação das MEIs, Micro e Pequenas Empresas de Cachoeiro do Sul, NEA, Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. E nesta ocasião, especialmente, também uma instituição muito importante de Cachoeiro do Sul, sendo anfitriã, a 26ª Feira Nacional do Arroz, a FENARROZ 2026. A CACISC, com o objetivo de abordar temas que tratam do futuro de nossa sociedade, juntamente com BRDE, Grupo GVC, Jornal do Povo e Rádio GVC-FM, e Sicredi Gerações Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e com seus demais patrocinadores, parceiros e apoiadores, apresenta o tema Economia e Política Sem Filtro, o que esperar do Brasil, com Marcel Van Hatten, deputado federal. Também patrocinam este evento VGS Construtora, Todesma de Indústria, Sinmetel, Stendorf Auto Center. Apoio especial da Divinante, a mais pura Pecan, Sociedade Rio Branco, lugar perfeito para você e sua família, Prisma Segurança, CST Serentini Soluções em Tecnologia e Sérgio Wanger Fotografia. Saudamos a todos os presentes, a todos que acompanham esta edição do CACISC ao meio-dia 2026, e em nome do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cachoeiro do Sul, Leandro Balardim, também do presidente da CACISC, Rafael Vargas de Quadros, do presidente da 26ª Feira Nacional do Arroz, a FENARROZ 2026, que é acompanhado da comitiva com as soberanas, a rainha Mariana Heidrich e também as princesas Mariana e Luísa. Também saudamos a presença do deputado federal, nosso convidado especial de hoje, excelentíssimo Marcel Van Hatten, também deputado estadual Felipe Camozato, em nome de quem saudamos a todos os demais presentes, autoridades, representantes, lideranças e convidados deste CACISC ao meio-dia de hoje. Nós estamos com o tempo já um pouco avançado, então nós seremos bem objetivos e passaremos neste momento a fazer uma saudação de abertura oficial, para o qual chamamos aqui à frente o presidente da CACISC, Rafael Vargas de Quadros, para fazer a saudação inicial deste CACISC ao meio-dia.
Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde para quem já concluiu o seu almoço. Muito obrigado pela presença nesse Cassisco ao meio-dia. Agradecer ao Rogério por abrir as portas da FENARRUS mais uma vez para que a gente possa fazer esse belo evento junto aqui na nossa 26ª FENARRUS. Eu vou explicar, Marcel, por que o convite chegou para ti. Porque tu és uma das vozes que nós precisamos lá em Brasília, que tem a bandeira do empreendedorismo, da força de trabalho. Porque nesse país, quem empreende hoje é considerado um vilão. E nós precisamos cada vez mais de pessoas que representem a nossa pauta, que levem as nossas demandas, que sejam articuladores. E quando nós anunciamos o teu nome, eu comecei a receber algumas mensagens. Então vai ter que levar todos os pré-candidatos. Eu falei, não. Primeiro, porque defende a nossa pauta. E segundo, tu foste o único que respondeu ao nosso convite. Em 2024, nós passamos pela maior enchente da história desse estado, e Cachoeira, mais uma vez, foi assolada, as nossas lavouras. Nós ficamos ilhados aqui, minha empresa ficou 15 dias sem receber material, e eu fiz o convite para o secretário extraordinário de recuperação do estado do Rio Grande do Sul, que hoje é pré-candidato ao Senado, nem me respondeu. Eu fiz o convite para o ministro da Agricultura vir aqui, ouvir as demandas, as nossas reclamações, nossas petições, nunca me respondeu. Então eu registro isso porque o como é importante hoje é as pessoas que nos ouvem e nos dão acesso. E Cachoeira do Sul precisa cada vez mais ser ouvida, num cenário cada vez mais difícil e desafiador. E faço uma ressalva, tu foste um dos únicos que teve a coragem de cumprir e votar contra esse absurdo da escala 6x1. Alguns candidatos acabaram, na hora de cumprir com aquilo que é o discurso, acabaram recuando, e hoje tu foste uma das vozes que representa essa classe que tantas vezes é assolada nesse país. Uma carga tributária de 34%, uma insegurança jurídica, um cenário de recessão e ainda mais agora, mais uma redução da produtividade. O brasileiro hoje produz 25% do que produz um americano. E ao invés de nós avançarmos, nós estamos retrocedendo num cenário tão desafiador. Marcel, seja bem-vindo à capital nacional do arroz. Sinta-se em casa. Isso aqui é uma reunião de trabalho. Não é um evento especial, é uma reunião de trabalho. Aqui tem homens e mulheres que fazem essa cidade produzir, que fazem essa cidade ter o seu PIB entre os 20 do nosso estado. E para nós é um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. O palco é teu. Então nós passaremos, a partir desse momento, para a palestra de hoje, do nosso Cassisque ao meio-dia 2026, Economia e Política sem filtro. O que esperar do Brasil? Marcel Van Hatten é um jornalista e político brasileiro filiado ao Partido Novo. Atualmente exerce o seu segundo mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, integrante de diversas comissões como titular: Comissão Externa sobre Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul, Comissão Especial, Grupo de Trabalho sobre a Reforma Administrativa, Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, Comissão Especial sobre o FPM e os Fundos Constitucionais do Sul e Sudeste, Comissão Especial sobre Competências Federativas em Segurança Pública. Chamamos então e passamos a palavra a partir desse momento para o nosso convidado especial de hoje, para usar a palavra, Marcel Van Hatten, deputado federal. Seja bem-vindo a Cachoeira do Sul e sinta-se à vontade. Bom, muito obrigado, Rafael, começando a Cassisque pelo convite e primeiramente, então, fora Lula. Fora Alexandre de Moraes. Como me disseram que é sem filtro, Rafael, e depois do almoço é difícil falar, acho que dar uma acordada na galera é bom. Obrigado de novo pelo convite. O Balardim está por aí, o prefeito ainda, a gente se encontrou. Cadê? Aí, Balardim, obrigado pela recepção, dos primeiros a encontrar aqui. Só foi melhor não ter te encontrado primeiro porque encontrei a primeira-dama antes de ti, né? Então, muito obrigado mesmo. O Alan, nosso representante aqui do Novo, né, um dos nossos líderes aqui no município de Cachoeira, em teu nome quero citar todos os demais aqui do Partido Novo, Rovani, que daqui a uma hora mais ou menos está lançando a pré-candidatura dele também a deputado federal, aqui é natural de Cachoeira do Sul. Acho muito importante valorizar
as lideranças locais. Então, Rovani, estou contigo, estou feliz de estar do teu lado e a gente vai com certeza fazer uma bela caminhada junto. Felipe Camozato, deputado estadual. Levanta aí, Felipe. Nosso deputado estadual, obrigado pela presença. Eu estou nesse desafio novo de ir para o Senado da República, então estou aqui trabalhando muito para chegar no Salão Azul, mas obviamente que lá na Câmara dos Deputados precisa ter substituto para o trabalho que eu estou fazendo. Então, nós estamos apresentando nossos pré-candidatos. O Camozato é pré-candidato a deputado federal também, está fazendo um excelente trabalho na Assembleia Legislativa. E ainda as duas meninas aqui na frente, se puderem levantar, a Nete e a Aline, que são pré-candidatos respectivamente a deputada estadual e deputada federal. Bom, pessoal, eu aqui estou em Cachoeira do Sul, estão as soberanas aqui que representam a beleza desse município e a beleza não só na área pessoal, humana, estética, mas a gente precisa lembrar também da beleza do município na área econômica. E Cachoeira do Sul sempre foi uma cidade muito potente economicamente, muito. E a gente está vendo, não dá para tapar o sol com a peneira, que não só Cachoeira do Sul, como o estado do Rio Grande do Sul como um todo, tem perdido em protagonismo. Algumas regiões mais, outras regiões menos, mas não vamos nos iludir. O Rio Grande do Sul, que já foi uma potência econômica no passado, hoje está virando um estado atrasado, que, aliás, transfere ainda muito recurso do que é gerado aqui para o centro do país e recebe pouco de volta. Para cada R$5 que a gente manda para Brasília, só volta 1. Começa por aí. Enquanto tem estado que para cada R$1 que manda para Brasília, recebe quase 3 de volta. Olha a diferença. Prometeram na Constituição de 88 que isso ia resolver as desigualdades regionais. Eu costumo dizer que acabou resolvendo de uma forma muito ruim. Está fazendo com que todo mundo fique igualmente pobre no país. E isso não é o que a gente espera, principalmente não uma nação que tem vocação, por meio dos seus recursos naturais, para ser uma das mais produtivas e uma das mais importantes para o mundo, para o planeta. O celeiro do mundo, se falava muitas vezes do Brasil. Mas por que motivo nós estamos andando para trás? Roberto Campos, que é foi um grande expoente do liberalismo, talvez o último que se conhecia antes dessa nova fase em que ser de direita não é mais palavrão, ser conservador, ser liberal, na verdade, hoje é sinônimo, inclusive, de racionalidade, de buscar centrar no que é correto, que é enxugar a máquina pública, né, prefeito? Evitar desperdício e fazer com que o dinheiro do cidadão seja bem investido, mas que o Estado não se meta onde não deve se meter. Isso hoje em dia está mais em voga, apesar dos desmandos do desgoverno Lula, ou talvez até por causa disso. Quanto mais um governo de esquerda interfere na economia, quanto mais desgraça traz para uma nação, mais a gente vê a direita se reorganizando. Aconteceu lá na época da Dilma Rousseff, né? Com todos os institutos liberais e conservadores no Brasil, ninguém fez mais pela direita do que a Dilma Rousseff, que fez com que todo mundo fosse para as ruas e acabasse derrubando ela naquele processo de impeachment por causa das pedaladas e tantos outros desmandos. Mas voltando ao Roberto Campos, o que ele dizia sobre o Brasil? Sobre termos recursos naturais. Ele fazia uma distinção muito clara, e essa aula dele está no YouTube. É um registro da participação dele no Fórum da Liberdade de Porto Alegre. Ele dizia: engana-se quem diz que o Brasil tem riquezas naturais. E muitas vezes nós falamos equivocadamente que nós temos riquezas naturais. O estado natural do ser humano é o de pobreza. Não existe riqueza natural. O que é natural no ser humano é a pobreza. O que existe é quando se tem recursos naturais, em abundância, inclusive, como é o caso do Brasil, a possibilidade de transformar esses recursos em riqueza, desde que haja duas coisas fundamentais: tecnologia e inovação e produtividade do trabalho da mão de obra. Isso é fundamental para transformar um recurso natural
algo que vem da terra ou algo que é produzido na terra em algo que agrega valor, que é transformado em riqueza. E quem costuma fazer isso? São os governos? Não, são vocês aqui. São os empreendedores, são os trabalhadores, são as pessoas que dão duro todos os dias e é a quem nós, Felipe Camozato, devemos as nossas maiores considerações e as nossas salvas de palmas. Muito obrigado aos empreendedores de Cachoeira e desse país. Por favor, podem bater palma. Digo isso como abertura, porque aqui nós estamos falando sem filtro sobre economia e política, e a gente está vendo uma discussão recente no Congresso Nacional, muito demagógica. Essa história do Lula agora, véspera da eleição, para tentar colocar uma marca no seu governo, aliás, uma marca positiva, porque as negativas ele tem todos, corrupção, desvio, incompetência, desmando, perseguição política, tudo que é de ruim está colado no governo Lula. Pede uma marca positiva do governo Lula. Nem nas pesquisas o eleitor consegue dar. Zilá, que foi minha colega deputada estadual, que alegria te ter aqui no evento conosco. Obrigado. Obrigado pela parceria de sempre e principalmente pelo prestígio de estar aqui hoje. Está querendo uma marca positiva para o governo. E aí o que ele inventou de última hora? O fim da escala 6x1. Afinal, quem não quer que o trabalhador descanse mais? Eu quero. Eu quero que ele possa descansar mais, eu quero descansar mais, quem não quer descansar mais? Mas é preciso ter produtividade para isso, é preciso ter condição para isso, e é preciso que o governo, para começar a história, não gaste tanto e roube tanto dos impostos brasileiros para que o trabalhador possa realmente também trabalhar menos e descansar mais. Com um Estado que consome quase 40% de tudo que o país produz, até final de maio nós precisamos trabalhar só para pagar os custos do governo, como é que o governo pode ter a cara de pau de dizer que tem a solução para o trabalhador se esforçar menos? Se grande parte desse seu esforço é justamente para pagar a conta que o governo gera. Então, para tentar botar uma marca positiva no seu desgoverno, Lula inventa algo que não é novo, que foi tentado aplicar no Chile, foi tentado aplicar na Colômbia, que aconteceu nos dois países. Os governos que tentaram aplicar ainda por cima tiveram, logo depois do início da vigência do fim da dita escala 6x1, severos problemas de popularidade. O Chile, a gente já viu, voltou para a direita. Porque depois de aplicada, a população entendeu que tinha sido iludida, tinham mentido para eles. Na verdade, o que foi gerado foi desemprego. Foi falta de condição da iniciativa privada arcar com esse custo. E, aliás, se não fosse uma proposta demagógica, por que então Lula não propôs isso lá em 2003, na primeira vez que foi presidente da República? Se ele está tão preocupado com o trabalhador e que ele fique mais com a família, por que ele foi propor só às vésperas das eleições agora? E por que, em vez de regulamentar, então, as 40 horas, ou regulamentar uma possibilidade de fim da 6x1, ele decidiu proibir que pessoas que queiram trabalhar mais possam fazê-lo, porque é isso que a PEC diz. Ela acaba proibindo o cidadão que quer, de livre, espontânea vontade, trabalhar mais. É por isso que nós propusemos, já na Câmara, há uma proposta do deputado Maurício Marcon, e agora foi protocolada no Senado da República, uma ideia que não tem nada de revolucionária, que é aplicada nos Estados Unidos, que é aplicada na Europa, que é do horário flexível. O trabalhador quer estar 10 horas no emprego e 20 no outro? Pode. Quer trabalhar 20 horas exclusivamente no emprego? Pode. É jovem, quer se dedicar, quer fazer um pé de meia, quer trabalhar 30 horas no emprego, mais 20 no outro, fazendo 50 horas? É escolha dele. Pode. Aí eu pergunto para vocês, se a gente olhar para a economia internacional,
os fluxos migratórios são em direção a esses estados em que tem horário flexível ou vice-versa? A gente ouve mais brasileiros querendo ir para os Estados Unidos ou para a Europa trabalhar nesse tipo de escala, ou a gente vê mais americanos e europeus querendo vir para o Brasil trabalhar CLT? É o lógico. E eu não sou contra quem quiser trabalhar na CLT, trabalhar, aliás, eu comecei na CLT. Quem quiser trabalhar na CLT, pode trabalhar. Agora, por que nós precisamos ficar reféns como única alternativa de uma carteira de trabalho criada nos anos 40 pelo então ditador Getúlio Vargas, inspirado na Carta do Lavoro do Benito Mussolini, para quem não sabe? A CLT foi inspirada na Carta do Lavoro do Benito Mussolini. Ah, porque ali a esquerda principalmente identificou que era a forma de controlar as massas via sindicatos. E não que sindicato seja, de per si, algo ruim. Sindicato é bom para o trabalhador poder, pelo menos em tese deveria ser, ter um poder de barganha com o patrão. O problema é quando acontece a corrupção da elite sindical, que não trabalha nem para o trabalhador, nem, obviamente, para o empreendedor, que não é a natureza dela, mas trabalha para quê? Para os seus próprios fins, que muitas vezes são fins corrompidos. Nós estamos vendo, inclusive, lá em Brasília, com o que aconteceu na roubalheira do INSS, a desvirtuação dos sindicatos para roubar do aposentado e alimentar esquemas criminosos que iam além das próprias diretorias e iam, inclusive, irrigar as contas, por exemplo, de familiares do presidente da República. Isso, segundo a Polícia Federal, segundo o que foi encontrado de mensagens em que se demonstrava o repasse de verbas roubados dos aposentados por meio de empresas fantasma, pelo careca do INSS, para as contas do Lulinha na Espanha. Então, quando nós avaliamos o que está acontecendo hoje no país, como funciona a nossa economia e como ela está, muitas vezes, refém do governo, nós percebemos que a lógica precisa ser urgentemente invertida. Como dizia Roberto Campos, para transformar um recurso natural em uma riqueza natural, você não precisa do governo. Aliás, de preferência que o governo não se meta, não atrapalhe. Dê a segurança jurídica, que nós não temos. Dê a segurança pública, que nós não temos. Saúde e educação para quem não tem condições. Mas não se meta a fazer o que não deve. Porque assim nós teremos aumento de produtividade. E teremos mais condições de inovar e criar novas tecnologias. Faço aqui uma menção a toda essa situação que nós vivemos hoje no país, a nossa economia, porque isso nos preocupa muito. Porque além de puxarem recursos nossos que deveriam estar reservados para finalidades positivas e são desviadas para outras finalidades, ainda se interfere no correto funcionamento do mercado. Estou vendo aqui, enxergo bem o deputado federal Pedro Westphalen, que está chegando aqui. Deputado Pedro, por gentileza, uma salva de palmas para o nosso colega lá, que é parceiro nosso na Câmara dos Deputados. E aí, nós passamos ao segundo tópico, porque nós temos problemas no Poder Executivo, um problema antigo de mentalidade, um problema mais recente de ideologia, afinal de contas nós temos a mentalidade anticapitalista, a mentalidade antiempresarial, que é bastante antiga no Brasil, associada a uma prática ideológica de esquerda marxista no governo, que se miscui em todas as instituições e cruza a praça dos três poderes e vai para onde? No Supremo Tribunal Federal. Onde deveríamos encontrar justiça, nós vemos, infelizmente, reinar a injustiça, a perseguição desenfreada contra cidadãos, contra pessoas que deveriam poder exercer o seu direito de opinar, contra, inclusive, órgãos que deveriam, como é o Poder Legislativo, ter o poder de investigar, e em lugar de dar a garantia da segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal faz
o contrário. Cria no país um ambiente de medo, um ambiente de insegurança e um ambiente até mesmo de revolta. O que nós estamos vendo acontecer agora no Brasil é algo que nem tenho dúvida disso. Vai desembocar com muita força nessa eleição agora em 2026. Eu costumo dizer que o tamanho da perseguição que nós sofremos, ele é proporcional ao tamanho da onda que foi criada, principalmente em 2013 e 2014, de direita liberal e conservadora no Brasil. Eu lembro de uma época em que, antes de concorrer a deputado estadual e chegar à primeira suplência, e eu já tinha sido 2 vezes candidato a deputado estadual, uma em 2006 e uma em 2010, e não tinha sido eleito. Foi naquela época, inclusive, que eu conheci o Balardim, né? Já quando nós nos conhecemos há um bom tempo. Eu sou de uma época da política que não é tão distante, aliás, até bem recente, em que não se dizia que se era de direita, que se era liberal, que se era conservador. Tinha, sim, pessoas de direita, aliás, muitas, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, mas para você poder levar a tua opinião para o público, se fosse de direita, você tinha que dar uma desconversada, tinha que dar um jeito, principalmente nos grandes meios de comunicação, de fazer de conta que você é mais ou de centro, até mesmo de esquerda, para ter espaço. Com o advento das redes sociais, principalmente naqueles anos de 2010 a 2015, e lembre-se, no meio teve uma Copa do Mundo e uma revolta da população brasileira contra a realização de uma Copa com tantos problemas ainda a serem resolvidos no país. E gritávamos, não vai ter Copa, e havia a manifestação nas ruas que não era pelos 20 centavos. Agora, como foi que tantas pessoas saíram às ruas naquele ano de 2013? Como foi que se organizaram, Rafael, para fazer essas manifestações, esses grandes protestos? Por meio das redes sociais. Por meio da interação fora dos tradicionais meios de comunicação. E quero aqui também fazer uma saudação à imprensa presente, aqueles que estão fazendo a cobertura local e que são muito importantes para garantir transparência e garantir com que a comunidade saiba das notícias. Porém, nós sabemos que também há aqueles meios de comunicação que bloqueiam muitas vezes as notícias que poderiam ser levadas adiante pela população que está lá na ponta protestando, por diversas razões. E aquele momento permitiu que o Brasil mais profundo, Brasil que é majoritariamente conservador, um Brasil de pessoas decentes, um Brasil de pessoas trabalhadoras, se manifestasse e dissesse, deu, chega, e fosse às ruas. Mas esse processo não é um processo que começa num dia e no dia seguinte está tudo transformado, tudo maravilhoso. Aliás, nós precisamos sempre desconfiar de processos que acontecem dessa maneira. Eu lembro da tal da Primavera Árabe, não sei se vocês lembram que naquela época, um pouco antes, se eu não me engano, 2010, 2011, houve tal da Primavera Árabe. E aí diziam que agora todos os países ali, em virtude de manifestações de rua, finalmente vão virar democracias. Todos voltaram a ser ditaduras. Teve manifestação, teve revolução, da noite para o dia, acharam agora tudo maravilhoso. Não, não é assim que funciona. É preciso ter paciência, é preciso ter resistência, resiliência, inclusive. É preciso ir montando uma trajetória pouco a pouco para que se chegue no momento que nós chegamos hoje. Então, aquilo que aconteceu lá em 2013, que era uma revolta grande, é importante lembrar que a presidente da República era Dilma Rousseff, então ainda, foi uma forma de demonstrar insatisfação, foi uma forma de que mais pessoas que não costumavam participar da política ingressassem, inclusive em partidos políticos. O próprio Partido Novo passou a existir como partido em 2015 apenas, e tantas outras pessoas novas se filiaram a outros partidos e começaram a participar da política, mas em 2014 mesmo, Dilma Rousseff ainda tinha sido reeleita presidente da República. Como você explica isso? Se em 2013 diziam não vai ter Copa, botava a culpa de tudo no governo, tudo em quem estava na administração, e ela vai lá e se reelege. Se explica com um fato posterior. A indignação continuava latente, as pessoas continuaram indo às ruas e aconteceu o impeachment de Dilma Rousseff no ano de 2016, 10 anos atrás.
E a partir dali a gente vê um movimento de idas e vindas que eu poderia passar o dia inteiro contando, mas o mais importante é idas e vindas, mas numa ascendente. A gente vê um movimento cada vez mais forte de pessoas que estão verdadeiramente interessadas em política. Me pergunto, inclusive, sobre a própria CACISC, que vai realizar 110 anos no ano que vem, tem 109 agora, e eu já me comprometi com o presidente para estar aqui na festa dos 110 anos. Não é isso, presidente? Vamos estar juntos aqui ano que vem. Eu vejo as organizações industriais e comerciais do nosso Estado muito mais ativas politicamente, não partidariamente, porque não é função assumir uma bandeira de um partido político. Seus membros podem ter, aliás, é até saudável que tenham. Lado, posição. Mas eu vejo que as entidades comerciais, em comparação com quando eu comecei lá atrás na política, 15, 20 anos atrás, hoje trazem muito mais eventos com políticos para falar sobre cenário político, Pedro, do que no passado. Isso demonstra como a nossa sociedade está mais atenta. É claro que a gente fica desapontado, decepcionado e pelo tamanho da perseguição, muitas vezes até revoltado. Eu mesmo, lá na Câmara dos Deputados, sou agora vítima de um processo de suspensão do mandato, em que querem me tomar 2 meses, tomar dos meus eleitores, 2 meses da minha atuação na Câmara dos Deputados por causa de uma manifestação que eu fiz junto com toda a oposição, mais de 100 deputados. Pegaram 3, eu e mais 2 deputados do PL, e disseram, vamos suspender vocês por 2 meses. Lá no Conselho de Ética, o mesmo Conselho de Ética que absolveu um deputado por ter confessado que fazia rachadinha. Aí quando me suspenderam, eu mandei fazer um certificado de honra. Eu disse, bom, se absolve um cara que foi condenado por rachadinha e assumiu que, se absolve, aliás, uma pessoa que assumiu que fez rachadinha e condena um outro que fez uma manifestação política justa, então, se eu sou condenado por esse Conselho de Ética, eu vou fazer um certificado de honra ao mérito. E fiz, está pendurado lá na parede do meu gabinete. Mas o ponto aqui é o seguinte, essa perseguição ela acontece porque eles não conseguem mais nos vencer pelos argumentos. Eles não têm mais aquela força que no passado eles tinham e detinham do monopólio da informação. De chegar nas casas das pessoas e dizer o que eles quisessem sem que fossem contestados. Muito antes, pelo contrário, a força da verdade, a força da contestação, a força do nosso celular, do que a gente diz nas redes sociais, é muito maior. As pessoas estão muito mais conscientes do que antes, mas muito mais. E não vale só para Brasília, vale para a eleição municipal, vale para a eleição estadual, vale para a nossa vida em sociedade, vale para tudo. Hoje a gente organiza até o futebol pelo WhatsApp, tudo. Então, o que nós estamos vivendo agora rumo à eleição de 2026 é um momento novo de disrupção. Há uma tentativa de calar a oposição, de perseguir, de continuar fazendo todo esse movimento que é antidemocrático, sim, anticonstitucional, sim, e há uma resistência de pessoas que chegam e dizem o tempo todo, podem tentar me calar. Eu não vou parar de falar. Eu vou continuar dizendo o que está acontecendo. Porque se eu parar de falar, eles venceram. O que eles querem é isso, eles querem nos calar para que a gente pare e fiquem eles sozinhos lá. E por isso que é importante, eu achei muito curioso o título que sugeriram para a palestra, e eu aceitei, a questão do sem filtro. Porque toda nação que se desenvolveu, toda nação que prosperou, toda nação onde há realmente liberdade de verdade, não calou os seus cidadãos. Manteve o pilar fundamental da liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão, você não consegue ter liberdade econômica, não consegue ter liberdade de reunião, não consegue ter liberdade religiosa. E mais, se você não tem liberdade de expressão, alguém tem que decidir o que você pode e o que você não pode falar. Quem vai decidir isso? Os capa preta lá de Brasília, que tem mulher com 129 milhões de contrato com um banqueiro corrupto? Ou outro que tem um resort, ou tinha e vendeu para um fundo também no banqueiro corrupto? Esses caras vão decidir o que nós podemos ou não falar? É claro que eles querem esse poder, até porque aí nem nós, nem a imprensa, nem ninguém pode falar
sobre as falcatruas que acontecem, principalmente aquelas mais próximas deles mesmos. Então, este momento de crise que nós vivemos, uma crise contínua, uma crise difícil, uma crise que envolve valores morais, envolve a economia, envolve a política, é uma crise contínua, repito, mas que está nos levando pouco a pouco a nos reentendermos e redesenharmos como sociedade. E não tem, neste ano de 2026, um ambiente mais propício e importante para fazer essa mudança que o Brasil precisa do que o Senado da República. É só observar quem está se omitindo de recolocar o equilíbrio entre os poderes. Eu não estou nem falando em vingança, não estou falando em perseguição, que é coisa que eles lá do outro lado da Praça dos Três Poderes fazem. Eu estou falando em justiça, em reorganização dos poderes. Quem é responsável por fazer sabatina de ministros do Supremo Tribunal Federal? O Senado da República. Quem é responsável por fazer impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal quando cometem crimes de responsabilidade? O Senado da República. E quem não está fazendo a sua parte? O Senado da República. Vejam bem, chegamos ao ponto de termos 44 assinaturas de senadores e senadoras para abrir um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Senado, para quem não sabe, tem 81 senadores lá, 44 dá mais da metade, diz que se tiver 81 senadores assinando o pedido, ele não vai abrir. Ou seja, mesmo que ele mesmo assine, ele não vai abrir. Tem algo mais antidemocrático do que isso? E como você faz para mudar isso, se o presidente do Senado hoje não vai fazer, ou diz que não vai? Primeiro, obviamente, pressão social para ver se é possível ainda mudar enquanto este presidente do Senado está lá. Se não, qual é a solução? Mudar o presidente do Senado. E isso se faz a partir do ano que vem. E como se muda o presidente do Senado? Com maioria do Senado que seja alinhado com isso que a população brasileira decente, trabalhadora, honesta, quer, que é segurança jurídica, reequilíbrio dos poderes, fim de perseguições políticas, um Brasil melhor, um Brasil decente, em suma. Hoje nós temos 31 senadores na oposição, dos 81. É importante falar dessa matemática. Nós estamos num momento bom, por incrível que pareça. Porque foram eleitos em 2022 27 senadores, dos quais 17 são desses 31 da oposição. Estou falando talvez números meio rápido, mas vou explicar de novo. Tem 31 senadores na oposição hoje dos 81. Não chega a ser a metade, que é 41, certo? Dos 31 que nós temos hoje, 17 foram eleitos em 2022. 31 menos 17 dá 14. Então, 14 dos senadores hoje na oposição foram eleitos quando? Em 2018. Porque a eleição para o Senado tem, a cada 4 anos, uma disputa por uma vaga e outra disputa por duas vagas. São 3 vagas por estado. Vocês vão me dizer assim, puxa, então tem 17 de um ano e 14 do outro, como é que não tem a maioria? Não, porque os 14 que nós temos de 2018 são do total de 54 senadores eleitos em 2018. Então, dos 54 que foram eleitos em 2018, que se renovam nesta eleição de 2026, só 14 estavam alinhados, ou estão ainda alinhados com o que a oposição defende, com o que nós estamos lutando. Teve senador que faleceu, infelizmente, o suplente não é de acordo com o que o senador defende. Tem senador que assumiu outro cargo, foi eleito para outro cargo no meio do caminho, e o suplente não está alinhado. Nós vamos perdendo guerreiros ao longo desse trajeto também. Tem senador que se vendeu, e não são poucos. E o que a gente precisa fazer, então, em 2026, dos 54 senadores? Nós precisamos ter, se a gente já tem 17 dos eleitos em 2024, se a gente fizer metade, ou seja, 27, nós temos 27 mais 17, 44, que é a maioria do Senado necessário para eleger um presidente do Senado alinhado. Ponto. Essa é a matemática, e a matemática não engana. E foi por isso que lá atrás, já quando eu fui reeleito deputado federal, olhando para o cenário brasileiro e as perseguições já tinham começado, porque o inquérito, por exemplo, do fim do mundo das fake news não é novo, é lá de 2019.
Eu já era deputado federal, ainda não estava no meu primeiro mandato quando começou, e eu fui um dos primeiros deputados federais a falar nesse inquérito de fake news e falar desses abusos e dizer que era preciso parar com isso e depois a defender o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu comecei a olhar o cenário e vi que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, em 2018, elegeu 2 senadores. Em 2022, elegemos um senador que é de direita, está conosco, está na oposição. É a favor do empreendedorismo, está lá nos apoiando, todos os projetos, vota conosco, senador Mourão. Agora, 2018, nós elegemos 2 senadores. Um deles que é fantástico, assim, acima de qualquer crítica. Votei nele, inclusive, em 2018, fiz campanha, que é o Luiz Carlos Reins. Vocês conhecem? Acho que todo mundo conhece. Maravilhoso. Esse cara, ele decidiu não concorrer. Ele seria, sem dúvida nenhuma, um fortíssimo candidato e todos estaríamos com ele, mas decidiu não concorrer. Agora, em 2018, o Rio Grande do Sul também mandou um outro senador para Brasília que não é de direita, pelo contrário, é do PT, Paulo Paim. Conhecem? Mas isso ninguém aplaudiu. Porque ele não está fazendo aquilo que o povo brasileiro trabalhador como vocês demandam. Pior do que isso, disse a vida toda que defende aposentado, Pedro, e lá votou para blindar o Lulinha na CPMI do INSS. Ainda bem que ele decidiu não concorrer nessa eleição. Não é candidato. Mas o Lula não deixa de ter os seus candidatos ao Senado e estão aí, cruzando o Estado. Como o Rio Grande do Sul pode fazer para melhorar essa relação que nós temos no Brasil hoje e aumentar o número de senadores de oposição ou de direita, porque eu quero que nós tenhamos um presidente da República de direita de novo a partir do ano que vem. Não mandando um de direita e um do PT, um de esquerda. Nós temos que mandar 2 de direita. E é por isso que, apesar de eu entender que a minha reeleição poderia ser uma reeleição, não digo tranquila, porque nenhuma campanha é fácil, não vamos nos enganar, mas era uma reeleição bastante bem encaminhada. Eu que estou na política por missão e por vocação, não poderia faltar com o meu estado do Rio Grande do Sul e com o meu país e deixar de concorrer ao Senado da República nessa eleição. E ao lado do Sanderson, que está dentro dessa nossa aliança, sermos os 2 senadores de direita a ajudar a mudar essa relação entre os poderes e fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa grande responsabilidade. Eu estou vendo isso acontecer em todo o país. É em Santa Catarina, é no Paraná, é em São Paulo, é no Rio, é em Minas, é no Nordeste do país. Nós vamos aumentar essa relação. Agora vai depender e muito da empolgação das pessoas. Vai depender e muito do engajamento social. Muitas pessoas... Bom, desligar a TV nem se fala, e talvez até, em muitos casos, foi bom que desligaram-se as TVs. Mas muitas pessoas desativaram no seu Facebook, no seu Instagram, a atividade política. Não recebe mais nada de política. Só eu parei de assistir, eu não aguento mais, não acredito em mais nada, o Brasil acabou, deu. Principalmente quem é liderança, Rafael, quem está aqui sentado, quem tem capacidade de formar opinião, tem que voltar a acompanhar a política agora. Este é o momento mais importante das nossas vidas. Eu não sei que país nós vamos ter depois de 2027, se nós não mudarmos o nosso país. Vocês imaginem depois de 2027? Não, melhor não imaginar. Certo? Vamos trabalhar consistentemente pelo que nós acreditamos. Nós temos dever de consciência, nós temos dever social, nós precisamos fazer o que é certo sempre. E isso significa enfrentar de cabeça erguida todos os obstáculos. Eu lembro muito bem, aliás, com as enchentes aqui que aconteceram no Rio Grande do Sul, sei que a ex-prefeita está aqui também, prefeita Ângela, como a gente batalhou naquele momento. Eu tinha minhas emendas parlamentares todas paradas, porque eu não tinha indicado elas ainda, eu me atrasei. Normalmente os deputados indicam já no início do ano, e em virtude de vários outros motivos, eu que faço processo seletivo no gabinete, estava por indicar ali justamente no fim de abril, início de maio. E quando saiu a notícia da enchente, quando a gente começou a
senti todo o drama que as pessoas estavam passando, inclusive aqui em Cachoeira do Sul. Eu cancelei o processo seletivo que eu faço todos os anos. Avisei os municípios todos para onde a gente poderia enviar recursos, porque tinham participado daquele processo seletivo, que em lugar de mandar naquele ano para os municípios, eu mandaria única e exclusivamente para os 85 municípios que tinham registrado estado de calamidade. Independentemente de partido político, independentemente até de conhecer ou não o prefeito, de ter ou não feito voto no município. E a prefeita lembra bem que eu liguei para a prefeita, no meio do caos que estava enfrentando aqui, como eu fiz com quase todos os 85, teve prefeito que eu não consegui encontrar. Teve prefeito que 2 dias depois conseguiu retornar a ligação. Estava todo mundo... Como é que eu ia continuar com o processo seletivo de emendas para mandar um raio-x para um hospital que não tinha uma parede? E aí, na medida, obviamente, daquilo que eu tinha à disposição, que um deputado federal pode achar muito dinheiro, 35, 40 milhões por ano em emendas individuais impositivas, mas perto das necessidades do Estado não é quase nada. Fiz na proporção também do tamanho dos municípios, envios de emendas para que pudesse ser utilizado na saúde, na infraestrutura ou naquilo que o prefeito achasse que fosse mais importante ou a prefeita naquele momento. E assim se fez, assim se cumpriu e assim auxiliamos também Cachoeira do Sul para que a gente pudesse ter realmente um pequeno alívio. Só que daí a gente olha para o governo do estado ou para o governo federal e para o tanto que prometeram e para o tanto que circularam e, sinceramente, está faltando muito ainda. Estive em Eldorado Sul na última segunda-feira, Pedro, e aí lá apresentaram do governo do estado o planejamento para a construção do DIC. Está todo mundo preocupado lá porque Eldorado Sul foi a cidade que mais, em proporção do seu território, ficou debaixo d'água. No lado de Porto Alegre ali é considerado o estado mais afetado. A Secretaria do Estado apresentou um planejamento para, incluindo todas as licenças, prefeito, ambiental, burocracia federal, enfim, para começar a construir o sistema de proteção daqui a 2 anos. E entregar 3 anos depois, em 5. Como é que fica a população olhando para isso quando existe constantemente a ameaça de uma nova chuva, de uma nova enxurrada, talvez até de uma enchente, e o governo desviando milhões, bilhões de reais de dinheiro dos aposentados, de dinheiro dos Correios, que nunca teve um prejuízo tão grande, só nos primeiros 3 meses desse ano, os Correios tiveram um prejuízo de 3,1 bilhões de reais. Isso é metade de tudo que o Lula roubou dos aposentados. O Lula, o Lulinha, a quadrilha toda lá. Como é que pode o cidadão olhar para um sistema de proteção e dizer, putz, mas não é possível que tem toda essa burocracia não resolver? E aí nós nos comprometemos ali, aí ter uma audiência com o governador e depois lá em Brasília também para tentar reduzir, porque não é possível que a gente enfrente até hoje essa burocracia e as pessoas fiquem nessa insegurança. É um problema multifacetado, mas a solução é uma só. Mais envolvimento social. Aquilo que nós vimos começar lá em 2013, 2014, precisa voltar a acontecer de uma forma nunca vista agora nessas eleições de 2026 e no período que antecede, que já é agora. Nós estamos num limiar em que a gente escolhe se a gente quer um Brasil melhor, um Brasil decente, ou se a gente vai ficar satisfeito em estar insatisfeito. Se a gente escolhe ficar indignado de casa e não fazer aquilo que a gente precisa fazer. E eu fico muito contente de estar aqui na CACISC, porque eu sei que a CACISC tomou uma outra decisão. A decisão do envolvimento, a decisão de fazer a diferença, a decisão de dizer para os donos do poder, nós não aceitamos mais isso. Nós queremos um Brasil melhor, um Brasil que reflita as nossas atividades, reflita o que a gente ensina em casa, reflita os valores das nossas famílias, dos nossos empreendimentos, dos nossos trabalhadores, dos fundadores do nosso município, do gaúcho de alma farroupilha que nunca se entrega. É isso que nós queremos para o Brasil. E é por isso que eu estou aqui hoje e com muita alegria, Rafael, venho aqui dizer, estou otimista com o Brasil, porque vocês me deixam cada vez mais tranquilos de que não é uma esperança apenas de que esse é o país que nós admiramos e é o país que não é do futuro, mas é do presente que dá certo. Eu fico contente de estar aqui porque eu renovo minha esperança, minha motivação na certeza de que este país
é o meu país e que nós vamos estar batalhando junto com eles contra aqueles que estão tentando se adonar dele de uma forma irresponsável e criminosa. Contem comigo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Ferrari. Não, por favor, eu vou aproveitar para não termos que fazer uma descer e subir, pedir que fique só mais um instante aqui. Eu quero chamar que venha até aqui à frente o nosso presidente da CACISC, Rafael Vargas de Quadros, tá? E da mesma forma que venha também aqui o nosso presidente da 26ª Feira Nacional do Arroz, a FENARROZ 2026, Rogério Vilney Brant, acompanhado, né, da Rainha das Princesas das Soberanas aí, aqui no palco, para a gente fazer um agradecimento nesse momento pela sua presença e por confirmar para nós que realmente acreditamos que estamos no caminho certo. Muito obrigado. Ok, então, encerramos então a programação do CACISC ao meio-dia, edição 2026, edição especial da 26ª Feira Nacional do Arroz, a FENARROZ 2026. Uma satisfação imensa receber a todos aqui, muitos de vocês, nossos grandes parceiros de longa jornada, não só das entidades empresariais, do setor empresarial, mas tantas lideranças que ao longo dos anos, das décadas, podemos dizer, acompanham aí as lutas pelo desenvolvimento de Cachoeiro do Sul e de toda a nossa região.